Você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós daremos continuidade aos nossos estudos que estamos fazendo pela manhã em Gênesis. Tem sido bom, né, irmãos? Aprendemos tanto aqui do púlpito quanto também das classes. Uma coisa que eu tenho comentado em casa, que é legal, a gente está todo mundo estudando a mesma coisa, que a gente tem esse assunto em casa, no carro, né, com as crianças. A gente está sempre conectado por causa dos assuntos que são iguais nas salas. E hoje a gente vai continuar a história ali, agora as consequências do pecado de Caim. Nós já começamos a ver isso com o pastor Viana, a última vez que nós olhamos para Gênesis aqui do púlpito. Então, no capítulo 4, a gente tem ali a história do nascimento de Caim e Abel e também do assassinato que acontece e depois as consequências por conta desse assassinato. Então, a minha intenção é continuar a partir de onde o pastor Viana parou. Ele parou no verso 11, mas antes eu quero ler do capítulo 4, dos versos 1 ao versos 16, só para a gente relembrar e contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo aqui. E a palavra do Senhor, a partir do verso 1, diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizestes, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra teu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e serás que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Até aqui vamos orar. Deus Santo, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, palavra verdadeira, ó Deus, que tem poder para transformar as nossas vidas. Clamamos nessa manhã que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, e assim nos desafiar a entendermos a Tua palavra, e assim mudarmos nossas vidas, ó Pai. Clamamos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O pastor Viana, irmãos, ele foi até o verso 11 ali, e começamos hoje a partir desse verso para poder falar das consequências do pecado. A gente viu aqui, né, que logo depois de Caim, ele matar Abel, isso movido por causa de rancor, por causa de uma inveja, porque Abel havia oferecido um sacrifício que fora aceito por Deus, enquanto a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Então, movido por essa inveja, movido por esse rancor, Caim pega, arma um plano, e ele assassina o seu irmão. E agora, a partir do verso 11, o que a gente vê são Deus trazendo as consequências desse pecado terrível que Caim cometeu. E até parece bastante com a forma como Deus
ele vem falar com Adão e Eva logo depois deles terem pecado também. Então Deus vem agora a fim de mostrar quais são as consequências do pecado de Caim. E isso está aí nos versos de 11 a 13. Vamos ler novamente. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Então o começo do verso 11, irmãos, ele é duríssimo. A forma como Deus ele vem falar com Caim é algo assim, muito duro. Até agora a gente não tinha visto Deus falar assim com nenhum ser humano. Ele começa dizendo: e agora maldito és tu. Essa forma que Deus se dirige a Caim aqui, ele não se dirigiu nem mesmo a Adão e Eva depois do pecado. Essa forma ele se dirigiu à serpente. Olha lá no capítulo 3, verso 14. Olha como é dura a forma como Deus vai falar com Caim logo após ele pecar, e como representa a forma como ele disse também, falou com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da vida. Então percebe que até então, nesse momento da história, Deus não tinha se dirigido a nenhum ser humano dessa maneira. Mas quando ele vai falar com Caim aqui, ele diz que ele vai ser maldito por conta do pecado que ele havia cometido. E é interessante, irmãos, porque, infelizmente, essa ideia dessas pessoas malditas, como é dito aqui de Caim, no começo da história, infelizmente isso vai se repetir também no final da história. Porque quando nós conhecemos, como a gente vai olhando o desenvolver da história, da narrativa bíblica, a gente percebe que haverá um dia também em que não só um homem, mas diversos homens e mulheres estarão diante de Deus e, infelizmente, também serão chamados de malditos. Isso por quê? Porque não receberam a Cristo, porque não aceitaram a Cristo, porque não puderam compreender a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, a tua ressurreição e receber disso. E por isso Mateus vai dizer que o Senhor Jesus vai olhar um dia para eles e dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então aquilo que está representado no começo da história aqui, sendo dito a Caim, um dia também será dito a muitos, aqueles que não conheceram a Cristo. E aí o verso 11, ele continua falando dessa sentença. Primeiro o Senhor diz: e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E aqui tem uma imagem meio estranha, né? Você pensar na terra abrindo a boca para receber o sangue de Abel derramado por Caim. Eu fiquei pensando, como é que a gente tenta ilustrar isso? Talvez a ideia de você pensar em um animal, quando ele abre a boca enquanto você vai alimentá-lo, algo mais ou menos assim. Essa ideia da terra abrindo a boca para receber do sangue de Abel que fora derramado por Caim. É Deus dizendo mais ou menos assim: olha, você alimentou, Caim, a terra com o sangue do teu irmão. Você deu algo à terra que não era para ser dado, um tipo de alimento que a terra não deveria receber. E por causa disso, a terra vai responder a você de forma negativa. A terra não vai devolver a você coisa boa, porque você deu do sangue do teu irmão para ele, para a terra. Então agora as consequências disso serão terríveis. E quais são as consequências? O verso 12: quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha que interessante, irmãos. Qual era a profissão de Caim? Lavrador. Caim era lavrador. E agora a terra vai se negar a entregar para ele os frutos. É interessante porque Caim depende da terra. Ele depende da terra para sobreviver. Além disso, a terra, o trabalho que ele fazia na terra gerava a ele também prazer, né? Nós temos esse mandato cultural dado por Deus para que a gente trabalhe, para que a gente produza. Mesmo que isso já tinha se tornado mais difícil depois da queda lá em Adão, em que a terra ficou mais difícil de trabalhar com a terra, ainda assim há aquele prazer do trabalho. E agora, por conta do pecado, porque Caim derramou o sangue do teu irmão,
a resposta da terra para ele é que vai ser mais difícil dele viver da terra. Ou seja, vai ser mais difícil dele encontrar prazer no trabalho e dele receber os frutos da terra. Alguns comentaristas vão dizer que essa consequência dada a Caim é que agora ele teria muito mais trabalho para poder tirar o fruto da terra. Ia ser muito mais difícil para ele isso, ia ser menos satisfatório. E você percebe que há um agravamento da pena que Deus deu a Adão, há um agravamento agora na pena que ele dá para Caim. Gênesis 3,17, quando Adão peca, e aí Deus vai falar dessas consequências, ele diz assim: e Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então Deus já tinha deixado esse trabalho com a terra mais difícil. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Só que para Caim agora, Deus vai agravar ainda mais essa dificuldade para que ele pudesse trabalhar, tirar o fruto da terra e sentir prazer no teu trabalho. E outra consequência disso é que se a terra onde ele estivesse trabalhando não estava dando fruto, ele seria obrigado a fazer o quê? Ficar andando de um lado para o outro, atrás de uma terra que ele pudesse ser lavrada e assim ele receber algo daquela terra. Então, além dessa dificuldade com a terra, ele também se tornaria alguém errante. Teria que ficar de um lado para o outro. Lavra a terra aqui, poxa, consegui tirar um pouquinho de fruto, agora vou para outra terra, agora vou para outra, e assim ele viveria errante por causa do teu pecado. E a pergunta é, como é que a gente aplica isso, irmãos? Quando a gente olha para um texto desse que é descritivo, que é narrativo, como é que a gente consegue aplicar isso para nós? E a gente sempre diz aqui do púlpito que a gente toma muito cuidado para não espiritualizar as coisas, ainda mais quando a gente olha para textos que são narrativos como esse. Tem algumas aplicações que são óbvias aqui, como a certeza de que nossos pecados eles são terríveis contra Deus, e que Deus pede conta de nós, a nós pela nossa vida e pelas nossas atitudes. É uma aplicação lógica, fácil de ver no texto. Outra aplicação é que, sem dúvida, o pecado ele é o maior mal, o mal mais terrível que pode ter nesse mundo, e ele tem implicações cósmicas, a ponto de a terra sofrer por causa do pecado. Romanos vai dizer isso, que a terra ela geme, aguardando a restauração de todas as coisas. Então, essas seriam, talvez, as implicações, as aplicações mais lógicas aqui. Mas a gente precisa pensar qual era a intenção do autor quando ele escreve esse texto. Qual é a intenção? Então, a gente está numa EBD e a gente tem estudado Gênesis nas salas, e quando a gente vai fazer exegese, quando a gente vai estudar o texto, a gente precisa entender qual é a intenção do autor quando ele escreve aquele texto. Isso não é só com a Bíblia, todo texto é assim, Todo autor, ele tem em mente um destinatário, ele tem em mente uma reação que ele quer provocar naquele destinatário. Então, alegria, tristeza, um desafio, isso quando ele escreve um livro, quando escreve um Twitter, que seja, ele quer causar alguma reação naquele que está ouvindo. Então, o que Moisés quer causar nos primeiros leitores que olharam para esse texto? Porque quando Moisés escreve esse texto, irmãos, quem são os destinatários? São os israelitas, que eles estão no Êxodo, indo para a terra prometida. Eles estão no caminho, em direção à terra prometida, e agora Moisés pega e traz esse texto. Então, a partir da ênfase que ele dá nesse texto aqui, a gente pode pensar que um dos objetivos de Moisés era falar para eles, olha, tomem cuidado com o impacto da violência sobre o lugar onde vocês vão viver, ou sobre o lugar, sobre a terra onde vocês estão, porque afinal de contas eles estão indo para a terra prometida. E talvez a lição de Moisés é, olha, se vocês forem violentos lá na terra prometida que Deus está dando para vocês, se vocês derramarem o sangue dos teus irmãos, se vocês contaminarem a terra, então Deus vai arrancar de vocês as suas bênçãos. Deus vai arrancar de vocês as bênçãos prometidas sobre aquela terra. É claro que esse não é um entendimento só meu, é um entendimento
de vários comentaristas bíblicos, mas isso fica claro que é assim, irmãos, porque depois você pega, abre a tua Bíblia lá em Números 35, você vai ver que ali, quando fala das cidades refúgios, fala bastante sobre essa ideia de não contaminar a terra com sangue. Então é muito possível que a ideia de Moisés aqui fosse essa, fosse alertar o povo para que o povo não fosse violento na terra que Deus estava entregando para eles. Então essa talvez a aplicação direta do texto, a ideia original de Gênesis, aqui desse capítulo 4, escrito por Moisés, inspirado pelo Senhor. Mas, quando a gente pensa que a Bíblia é um livro atual e que ela tem impacto na nossa vida hoje, a pergunta para nós é: qual é a relevância dessa ordem para nós hoje? Porque nós não estamos no Êxodo, nós não estamos indo para essa terra prometida aqui, nós não estamos fazendo isso. Então, qual é a relevância para nós que estamos aqui em Vila São José? Talvez dizer que a violência, a maldição, a violência, a maldade, a traição afasta as bênçãos de Deus das nossas vidas, também seria uma aplicação. Mas aí eu queria pedir licença para os irmãos e trazer uma aplicação não tão textual. E aqui eu não estou mais fazendo exegese do texto, mas eu estou aplicando a ideia do texto na nossa realidade. E talvez a pergunta para nós seria: como é que nós temos alimentado o solo dos diferentes ambientes onde nós pisamos? Talvez isso caiba para nós. Como é que nós estamos alimentando o solo do nosso casamento? Que tipo de alimento nós temos dado para esse solo? Que tipo de alimento nós temos dado para os solos das nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa igreja? Porque se a gente estiver alimentando o solo onde nós pisamos com rancor, com amargura, com traição, com imoralidade, é certo que Deus vai afastar de nós as suas bênçãos. É certo que isso irá acontecer. Então eu espero profundamente que nenhum de nós aqui estejamos alimentando os nossos casamentos com provocações, com ira, com palavras negativas, com arrogância, que nós não estejamos alimentando o solo das nossas amizades com palavras torpes, com palavras sem sentidos, com palavras que não produzem nada, que a gente não esteja alimentando o solo das nossas igrejas com provocações, com intrigas, com fofocas, porque é certo, irmãos, que se agirmos desse jeito, Deus afastará de nós as suas bênçãos. E qual o resultado disso? Como resultado do pecado de Caim, ele precisou fazer o quê? Viver errante. Viver andando de um lado para o outro, a consequência do pecado dele. E o que as pessoas fazem hoje é: vamos tentar um outro casamento. Vamos tentar uma nova família. Vamos tentar novas amizades, vamos tentar até mesmo outras igrejas. Tudo isso como uma forma de sair do ambiente onde eles mesmo contaminaram. O problema, irmãos, é que o pecado ele é tão terrível que à medida que essas pessoas vão avançando para outros ambientes, elas vão também deixando os outros ambientes impuros. Porque o pecado e suas consequências eles são terríveis mesmo. Mas, em contraste com isso, nós que somos crentes, e que somos fiéis ao Senhor, e como nós temos sempre sido lembrados pelo pastor Neil aqui, onde nós pisamos, o reino de Deus chega. Então não importa o solo onde a gente pisar, se a gente pisar nele, o reino de Deus chegou junto, portanto o bom perfume do Senhor Jesus, ele é capaz de tornar aquela podridão em um ambiente agradável. Ele é capaz de mudar toda aquela situação que está em nossa volta. Portanto, para nós, a gente não pode pegar um exemplo desse como Caim, de amaldiçoar o lugar onde Deus nos colocou. Deus te colocou no meio de uma família. Para quê? Para que você demonstre a glória do Senhor no meio da sua família e assim você receba das bênçãos do Senhor ali. Não para você estragar o solo onde você foi colocado. E as nossas orações, irmãos, sempre tem que ser essa, que o Senhor nos livre de alimentarmos o ambiente onde nós pisamos com injustiça, com sangue da injustiça, mas que a gente traga, que a gente leve o bom perfume, o bom aroma do Evangelho onde quer que a gente pise. Talvez essa seria uma forma da gente aplicar isso para hoje. Mas o texto ele prossegue, e a primeira parte é essa sentença que Deus dá a Caim, mas a segunda parte é a reclamação de Caim. É normal, o ser humano ele reclama mesmo,
né? Parece que é um exercício diário do ser humano, que não tenho nada para fazer hoje, vou reclamar de alguma coisa, vou levantar, já acordar reclamando que a cama está dura, que as costas estão doendo, que o café está frio. É coisa de ser humano isso. E ele vai reclamar agora, Caim, reclamar da sentença que Deus dá para ele. Ele fica indignado, ele acha que a sentença é demais para ele, foi severa demais. Olha os versos 13 e 14 aí. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Opa, irmão, peguei errado, a partir do 13, tá bom? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e serás que todo aquele que me achar me matará. Então Caim começa agora uma reclamação. Ele vai dizer na linguagem, né, dos jovens: pega leve, Deus, olha, não foi tanto assim, sabe? Quem nunca teve vontade de pegar alguém, estrangular e matar? Um negócio meio assim, ele está achando que a sentença de Deus para ele está sendo muito rígida. E esse texto, irmãos, ele não é tão fácil, porque depende da tradução. Se você, quando você vai estudar esse texto, você percebe que, por exemplo, né, a versão grega do Antigo Testamento, a tradução, a Septuaginta, ele vai trazer esse texto da seguinte forma: é tamanha a minha culpa que eu já não posso suportá-la. Como se Caim estivesse dizendo: olha, essa minha culpa que eu estou sentindo, Deus, ela é tão grande, que eu nem sequer consigo suportá-la. O que parece aqui até um arrependimento. Parece que Caim está dizendo: olha, eu estou sentindo um arrependimento por conta dessa culpa enorme que eu carrego por ter matado o meu irmão e desobedecido ao Senhor e ofendido ao Senhor. Parece que é isso. Tem uma outra versão também, que ela vai trazer como se fosse uma pergunta. Ela vai dizer: meu pecado é tão grande, Deus, que eu não posso ser perdoado? Quase que em um tom de interrogação, assim: olha, você não está achando que é duro demais essa pena? O Senhor não pode me perdoar? E tradução, como a gente sempre diz também, é uma escolha. E é difícil mesmo a gente só olhar para esse trecho e tirar uma conclusão dali. Por isso que todas as vezes que a gente vai para um texto e que a gente tem dificuldade com uma palavra ou com uma sentença, o ideal é a gente olhar para o contexto. É o contexto que vai mostrar para a gente qual é a intenção do texto. Porque quando a gente olha para o texto, irmãos, e aí eu concordo com a maioria dos comentaristas, o que parece aqui é que Caim, na verdade, ele está se lamentando pelo seu castigo, e não se lamentando e não arrependido pelo seu pecado. Na verdade, ele está olhando para Deus e está dizendo: o castigo é demais. Ele está com raiva porque ele recebeu um castigo que ele julga ser desproporcional. Ele não está arrependido pelo fato dele ter assassinado o seu irmão, ter derramado o sangue do seu irmão. Não parece que é isso. Parece que, de fato, ele não se arrepende. E essa atitude que ele tem não é uma atitude de um homem arrependido. Quando a gente pensa em atitudes de homens arrependidos, você lembra de Davi, por exemplo. Davi levanta a sua voz e diz: Senhor, contra ti somente pequei. E ele fala de uma angústia enorme. Ele fala: olha, os meus ossos dentro de mim estão se secando, enquanto eu não confessei o meu pecado a ti. Atitude de alguém arrependido. Essa inquietação, que não tem outra coisa que você possa fazer para tirar essa inquietação dentro de você, senão confessar o teu pecado. O próprio Pedro, o texto fala para a gente que depois que o galo canta a terceira vez, que ele chorou amargamente. A sensação de que eu preciso ser perdoado por Deus, e eu não tenho outra forma de ser perdoado, senão clamando a Ele. Essa é o movimento comum daquele que está arrependido. E não parece que há isso em Caim. Não parece que ele sente a dor pelo pecado, mas ele está angustiado por conta da sentença que Deus lhe dá. E o verso 14 continua falando dessa sentença, e da reação de Caim em relação a ela. Ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará.
ou seja, ainda como consequência do que vai acontecer com Caim, ele vai ser fugitivo. Deus fala, olha, você não vai conseguir ter raiz. Mas aí ele quer dar um jeitinho nisso, irmãos. Porque o verso 17, que não, a intenção não era chegar até ele, portanto eu só vou citá-lo aqui. O verso 17, do próprio capítulo 4, vai dizer, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome do seu filho, Enoque. Parece que ele vai dar um jeitinho ali, para poder fugir da presença de Deus, de ser alguém que deveria viver vagando, e ele constrói então uma cidade. E aí aqueles que são críticos da Bíblia, aqueles que são liberais, eles vão olhar para esse texto e vão falar, está vendo? Tem uma contradição enorme aqui. Porque o verso 17 fala que ele se casou. O verso 14 fala que Caim estava com medo de ser assassinado. Mas espera aí, assassinado por quem? Casou com quem? Não tinha só Adão e Eva e Caim agora? Quando Caim mata Abel, ele não mata um quarto da humanidade? Com quem ele se casou? Quem iria matar ele, afinal? Porque ele teria que ter tanto esse medo? E aí, aqueles que são críticos da Bíblia, eles vão tentar nos falar isso, a fim de nos envergonhar. Mas, irmãos, é simples isso, não tem nada difícil aqui. Quando a gente pensa que a idade dos homens da Bíblia nessa época era muito maior, né? Hoje, quando a gente pensa em alguém com 150 anos, isso é incabível para nós. A gente vê alguém com 100 anos, a gente se espanta já. Né? A primeira coisa que a gente fala, nossa, o vigor ainda com 100 anos. E a pessoa com 100 anos não tem nada de vigor aqui, não. A gente fica espantado quando a gente vê alguém com 100 anos. Com 150, a gente não vê por aí. Mas a Bíblia fala dessas idades, né, que eram bem longínquas mesmo. Adão, por exemplo, 930 anos, porque ele já foi criado velho. Já foi criado assim, adulto, 930 anos. Sete, 912 anos. Enoque, 365 anos, porque ele nem morreu. 365 anos. E aí o maior de todos, Matusalém, 960 anos. Muita coisa. Então é claro que isso justificava o medo de Caim de ser morto. Porque ele sabia que em breve a terra estaria toda povoada, que ia ter bastante gente. Porque seriam séculos, gerações e gerações. E o capítulo 5, verso 4, ele fala isso para a gente, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O que tudo indica que filhos e filhas, casando entre si, e Deus, claro, preservando para que não acontecesse nenhum problema ali no meio da família, casando, a terra sendo povoada, eles cumprindo o mandato de Deus de povoar a terra. Então, o medo de Caim qual era? Logo, alguém vai se levantar, daqui a alguns séculos que sejam, daqui a alguns anos que sejam, e vai vir tentar me matar. Aquilo que aparece no Antigo Testamento, o vingador de sangue. Essa ideia, alguém que viria para poder se vingar. Então, esse medo de Caim aqui, era um medo real mesmo, de ser morto, de alguém o assassinar. Deus não havia dito a ele, né, que ele morreria, ou que, como fruto do teu pecado ali, Deus o mataria. Deus não disse isso a ele, mas ele teve um pensamento que foi lógico. Alguém vai vir se vingar uma hora. Então, movido por esse medo que ele teve, ele expressa isso a Deus, dizendo, olha, eis que hoje me lanças fora da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E aí, irmãos, quando a gente olha aqui, né, desse lado da história, a gente pensa aí, e não é que ele merecia mesmo um vingador? Porque a gente não aceita essa história de um irmão que mata o outro, é algo terrível isso, né? E a gente tem diversas literaturas, filmes, que falam sobre essas questões de famílias brigando, irmãos brigando, e a gente não aceita uma coisa dessa. E a gente, desse lado, pensa, esse cabra, alguém tinha que pegar ele mesmo, alguém tinha que dar um jeito nele mesmo, porque é terrível o que ele fez, e não há arrependimento nele. Como é que pode uma coisa dessa? A gente fica absolutamente pasmo com isso. Mas aí que vem, irmãos, o perfeito equilíbrio de Deus entre a tua justiça e a tua misericórdia.
Porque o verso 15, o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Aqui a gente vê esse equilíbrio, irmãos, entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. A marca deixada por Deus em Caim é ao mesmo tempo uma demonstração da misericórdia de Deus, quanto também um lembrete para nós de que nós não somos vingadores, de que não compete a nós se vingar, mas que isso é uma competência que compete a Deus, não a nós. De que nós, um cristão genuíno, ele não é marcado pela vingança, pelo prazer, pela determinação de querer se vingar, mas ele é marcado pelo perdão. A ideia é essa do texto, porque somente aqueles, irmãos, que receberam o perdão de Deus, que sabem o quanto ofenderam a Deus e o quanto foram perdoados, é que são capazes também de perdoar. Por isso que essa aqui é uma marca do cristão, perdão. Eu já disse isso antes, mas é aquela brincadeira. Cachorro late, né? Cristão peca, pessoas pecam e cristão perdoam. Essa tem que ser a lógica para a gente. Porque nós também, irmãos, assim como Caim, nós carregamos uma marca deixada por Deus em nós. A marca do perdão de Deus. Um dia sobre nós deveria cair toda a vingança de Deus. Um dia sobre cada um de nós, toda a ira de Deus deveria ser derramada. Mas Deus, de forma misericordiosa, fez um plano para nós, onde toda a sua ira, onde os seus cálices de ira seriam derramados sobre Cristo. E Cristo leva em nosso favor a ira de Deus que deveria cair sobre nós. E agora, como gente que entendeu isso, que foi perdoado, não há nada que nós possamos fazer, senão também viver em perdão, um para com os outros. Porque nós somos salvos por Cristo, para que a gente possa também perdoar. E como consequência disso, aí tem uma diferença enorme entre nós e aqueles que são de Caim. Aqueles que estavam, como Caim, marcados para viver solitários, para viver distante de Deus. Para nós, em Cristo, tudo muda. Agora a gente foi chamado para viver em um grupo chamado igreja. A gente foi chamado para viver em uma terra, e não é nem essa terra só, a gente está falando mais além, a gente está falando do céu, da nossa pátria verdadeira. E assim Deus mostra para nós, por meio da vida de Abel e de Caim, e por meio da justiça de Deus, que esse mesmo Deus, que é poderoso e que tem que fazer justiça, Ele também é misericordioso para conosco. E que essa misericórdia é para nós o combustível que a gente precisa para ser perdoador com o outro. Deus abençoe os irmãos, nós vamos orar, tem 2 minutos apenas, tá certo, né? 1 minutinho então estamos no horário aqui depois. Boa aula a todos, a você que está na internet, até a noite às 18h30. Deus Santo, nós te louvamos, porque, ó Deus, nós podemos ver a Tua mão em tudo, ó Deus, podemos ver a Tua misericórdia mesmo na nossa falha, ó Deus, podemos ver a Tua graça mesmo diante, ó Deus, dos nossos pecados que são terríveis, ó Pai. Obrigado porque o Teu Filho Jesus levou sobre si os nossos pecados e carregou toda a Tua ira, ó Deus, para que para nós sobrássemos a Tua graça, ó Pai. Deus Santo, nós pedimos a Ti que, como fruto dessa graça, a gente possa andar neste mundo, ó Deus, em comunidade, junto um com os outros, assim, refletindo quem Tu és, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento, que possamos aprender mais de Ti, e assim também temos mais uma vez, ó Deus, nossas vidas transformadas. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém, irmãos. Boa aula a todos.